Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, dando sequência aí, né, àquilo que a gente já tinha combinado de trabalhar com a história mundial. O nosso foco de hoje, a gente vai falar sobre a criação da ONU, sobre a Guerra Fria, e depois, nas aulas subsequentes, trabalharemos a Guerra do Vietnã, né, a Guerra da Coreia, a gente vai entrando com mais detalhes. As aulas desta semana, especificamente segunda e quarta de vocês, são aulas que a gente vai trabalhar esses temas, tá bom? Vou usar aqui esse slide do professor Kellyton, é um slide muito extenso, então ele vai dar várias aulas, ele ficou super bacana, ele tem pequenos erros, mas que nem levam em consideração, como a falta do OC no capitalismo, né? Vamos lá, para entender melhor. Bom, Guerra Fria, né? Uma disputa ideológica, política e militar entre as duas grandes potências que vão surgir ali logo no fim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Guerra Fria, gente, então, nessa perspectiva histórica, ela não é aquela música, né? Uma guerra fria dentro do meu peito. Guerra Fria é uma guerra que não ocorreu de fato entre essas duas potências de forma física, né? Um armamento bélico com faca, tiro, porrada e bomba, não. Entre eles, não. Houveram diversos desdobramentos, né? Você já ouve desdobramentos, já tem diversos, né? Ambiguidade. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Vamos entender melhor. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Temos aí algumas imagens, olha só, que retratam bem isso, né? Então nós temos, primeiro, o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, né? Aquele debate de que a guerra já tinha acabado, né? Eu vou até falar disso um pouquinho mais na frente, né? Ficou ali entre os Estados Unidos e Japão, mas a guerra já tinha acabado e os Estados Unidos vai lá e joga as bombas em Hiroshima e em Nagasaki. Trabalhei isso com vocês naquela aula que eu falei sobre tecnologias de guerra, né? Da guerra. Bom, também houve um enfraquecimento das grandes potências europeias. Com isso, nós temos a emergência dessas duas grandes potências, tá? Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista. Gente, esse slide é muito bacana e está sempre dividido aqui, sempre como Estados Unidos em azul e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em vermelho, tá bom? Com isso, nós temos então no mundo uma bipolaridade, tá? Essas duas grandes potências, elas vão estar aí tentando levar aí esse sistema, né, que eles representam, né, para o mundo inteiro, tá bom? Então, tornando assim uma disputa pela hegemonia mundial, né? Uma disputa para que aquele sistema seja o que o mundo utilize, ou capitalismo ou comunismo, tá bom? Bom, então vamos entender como que se dá a Guerra Fria. Aqui a gente tem, de uma forma bem fácil de entender esse quadrinho, que eu achei ótimo, né? Capitalismo versus comunismo. De um lado, o capitalismo, valorização da riqueza material, do comunismo, bem-estar social. Riqueza material, de um lado, igualdade do outro. Individualismo, de um lado, simplicidade do outro. Consumismo contra coletivismo. Democracia versus estatização. Livre concorrência e economia planificada. Livre concorrência nós vamos ver lá mais na frente, nós vamos entender o plano Marshall, né? Quando eu chegar lá. Então, só para a gente entender aqui alguns conceitos que vão ser antônimos, né? Vão ser ambíguos, diferentes, né? O que caracteriza bem o capitalismo e o comunismo, tá bom? Vamos explicar isso aqui com mais calma no decorrer da aula. Bom, mundo bipolar é isso aí, ó, né? Apenas dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, tá? Gente, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu vou falar União Soviética porque é muito grande, a gente também costuma falar sempre União Soviética, tá bom? Bom, vamos lá. Conferência de Yalta. Gente, essa conferência de Yalta é tão interessante que ela ocorre, né, em 1945, em fevereiro, e ela ocorre da seguinte maneira. Vocês percebam que os Estados Unidos ainda nem lançou as bombas, né? Tava tão assim, meio que já acabando a situação toda da guerra, que eles fizeram a conferência já para dividir, né,
para dividir os territórios ali da Alemanha, por exemplo, né? E a gente vai ver mais à frente aqui nessa aula. Então, só para a gente entender, houve essa conferência, né, onde ficou acordado que concordaria-se com a influência soviética na Europa Oriental, ok? Por quê? Lembrando que Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas são os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? Eles lutaram do mesmo lado, tá bom? E nessa foto, uma foto emblemática, como outras que tem deles juntos, né? Mas foi um breve momento, né? Primeiro nós temos aí, da esquerda para a direita, um senhor mais careca, né? O Winston Churchill. Inclusive, gente, eu gostaria que vocês parassem o vídeo nesse momento e escrevessem o nome dele, dessem uma pesquisadinha na internet e coloquem no caderno de vocês essa pequena pesquisada. Por quê? Detalhe. O 01, filho do Bolsonaro, é apaixonado com Winston Churchill, né? Então, e ele era muito amigo do ex-ministro da Educação, o Weintraub, né? E a prova do Enem já está pronta. Possivelmente, como ele adorava o Churchill, pode ser que ele tenha influenciado o pedido. De alguma forma, pode ser que caia alguma coisa sobre Churchill. É uma aposta que eu tenho, tá bom? No meio, nós temos o Roosevelt, tá? Dos Estados Unidos, representando os Estados Unidos, presidente Roosevelt. E na outra ponta de cap vermelho, né? Uma roupa mais militarizada aí, né? Temos o Joseph Stalin, né? Representando então a União Soviética, ok? Então nessa conferência eles concordaram com a influência soviética na Europa Oriental, tá? Da União Soviética, né? Sobre aquela ocupação da Alemanha. Como que seria isso, né? Bom, características. A Guerra Fria, gente, o Avengers, né, os Vingadores, eu já citei isso para vocês nas aulas, não sei se vocês se recordam, né? Mas eu acho que sim, né? É uma coisa que a gente não esquece. E foi bem recente, foi no começo do ano, até citei isso para vocês. Bom, mas os Vingadores, né? A Viúva Negra lá, quando é na Rússia, ela que tá na frente, né? E aqui na América, né? Quando eu falo América, não Estados Unidos, mas na América em geral, aqui no Ocidente, né? É o Capitão América, né? Na frente do pôster, né? Aqui, ó, um outro exemplo que eu adorei, o Rock versus Drago, né? Mostrando que essa característica ela vai para o cinema também, né? E temos outras, né, diversas manifestações culturais que vão trazer essas características da Guerra Fria para dentro da cultura, tá bom? Bom, nós vamos ter então uma disputa tecnológica, a corrida espacial, a espionagem, de um lado a CIA, eu vou falar no português mesmo, tá? Que é do lado dos Estados Unidos, e a KGB do lado da União Soviética, né? A constante busca por aliados, né? Conflitos regionalizados e muitas, mas muitas difamações, né? Bom, disso, logo em 1945, né, em uma conferência em São Francisco, foi criado a Organização das Nações Unidas, que substituiu aquela Liga das Nações, lembra, com o fim da Primeira Guerra? Né? Então, o objetivo da ONU, então, né, era garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias no mundo. Lembrando, gente, né, que eu pedi para vocês para fazer uma leitura, né, do livro, porque é muito importante vocês terem esse conhecimento de uma forma mais embasada através da leitura, e não só da minha opinião, porque é uma coisa que me preocupa muito, né? As pessoas hoje se manifestam contra a ONU, né? Falando mal, reclamando da ONU, falando que a ONU não serve para nada, que deveria acabar, né? E não é bem assim. Percebam que a ONU é uma instituição que não é tão antiga, né? Tem a sua considerável idade, porém, né? É muito importante para promover a paz mundial de fato, né? Ela já evitou diversos conflitos, principalmente conflitos aqui de Oriente versus Ocidente, tá? Então isso é muito importante. A ONU ela tem alguns membros, né? Braços e pernas aí que vão fazer ela funcionar. Como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil, né, pegou muito empréstimo do FMI, a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, a Unicef, está lá sempre Criança Esperança, né?
Fundo das Nações Unidas para a Infância, o BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e a Unesco, também muito famosa, né? Na televisão, na Plim Plim ali, passa direto alguma coisa sobre a Unesco, que é a Organização para Educação, Ciência e Cultura. São alguns braços da ONU, e aí é importante, né, a gente falar. Tem um Conselho de Segurança na ONU, que ele é responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial. Esse conselho, gente, ele é formado por 15 membros. 5 desses membros são permanentes, tá? E eles têm poder de veto, né, em decisões aí importantes. Esses 5 membros são, né, respectivamente, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Rússia e da China. 10 são temporários, eles são eleitos por uma Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. O Brasil e o Japão são os que mais foram eleitos, tá? A última participação do Brasil fica aí em 2011, tá bom? Bom, então se em 45 nós tivemos a conferência de Alta, nós vamos ter em 49 a conferência de Potsdam, tá? É a divisão da Alemanha, né, de Berlim, em 4 zonas de ocupação, tá? Gente, esses países aqui citados acima, olha só, abre parênteses, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, França e Inglaterra. Eles estavam ali, eles venceram a Segunda Guerra Mundial, né? E a Alemanha foi o país que perdeu. Então a Alemanha vai ser dividida em zonas de ocupação. Então, vou colocar o mouse aqui, olha, no canto, nessa parte do mapa esquerdo. Vamos ver aqui que nós temos 4 zonas. Ó. Essa primeira aqui que eu tô com o mouse, essa é a zona inglesa, tá? Abaixo nós temos a zona americana. A zona inglesa está em roxo, desculpa. A americana está nesse... não sei, uma cor de burro fugido, mas vamos colocar aqui um laranja fraco, tá? E a zona francesa no verde. E aqui, numa espécie de um laranja mais forte, né, nós temos a Alemanha Oriental. Lembrando que todos esses países são os vencedores, eles vão fazer aqui, dividir a Alemanha e Berlim nessas zonas, tá? Só que acontece o seguinte, vamos entender. Vocês estão vendo aqui essa divisão aqui em vermelho? Do lado de cá, que pertence à zona soviética, é a Alemanha Oriental. Do lado de cá, mesmo estando aqui, olha, bem do lado de cá, é ocidental. Tudo isso aqui ocidental. Tá certo? Todos esses aqui, né, a zona americana, francesa e inglesa, né, as zonas que pertencem à Alemanha Ocidental. Certo? A do lado aqui são os aeroportos e corredores aéreos, tá? Só isso mesmo, não tem tanto segredo. Bom, então vamos entender aqui como que foi essa divisão da Alemanha. A Alemanha, então, ela é dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental. A República Democrática da Alemanha era oriental. A República Federal da Alemanha era a ocidental. Berlim se torna o principal alvo de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Tá? Então aí nós temos imagens da construção e do Muro de Berlim. Né? Em 1961, ele foi construído com a intenção de conter a migração oriental-ocidental. Tá? Quem constrói? Os comunistas. Eles constroem esse muro dividindo a cidade, tá? Porque, afinal de contas, eles dividiram ali, né, um país em zonas e dividiram ali a Berlim, o muro, né, que passava ali dividindo famílias, né? Tinha pessoas que trabalhavam do outro lado, como é que faria? Então estava tendo uma migração aí desses lados, né, essa confusão toda. E esse muro vai durar. Né? Vai acabar um pouquinho antes dos anos 90, em 89, né? 1989. Bom, vamos entender aqui então. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, porque esse plano, a doutrina Truman, que está aqui no próximo slide, ela vem primeiro que o plano Marshall, tá? Então só por isso eu vou passar o slide e vou voltar, tá ok? A doutrina Truman é o seguinte, a doutrina Truman, ela consiste em quê?
os Estados Unidos eles apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. É um combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. É a livre escolha, né? A liberdade. Deixa eu voltar aqui agora. Aí vai ser feito o Plano Marshall, né, do George Marshall. Bom, o Plano Marshall é um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais, tá? Ele reduziria, com essa ideia, ele reduziria a possível influência soviética, né? 2 anos depois, no livro de vocês isso é muito fraco, né? É muito, muito fraco, então por isso que eu gostei desse slide, porque ele só aborda a parte americana. E aqui a gente tem uma noção. Em 49, do lado vermelho, né? Já se ligando aí, né, gente? Quem está do lado azul, quem está do lado vermelho, né? Se comeu mosca, volta para o início da aula. Do lado vermelho, temos a Comecon, né? Que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall, tá? E da doutrina Truman, que eu já expliquei, vai ser feito também uma outra doutrina, só que do lado dos vermelhos, né? Que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, o Cominform, tá? A União de Partidos Comunistas Europeus para evitar a influência dos Estados Unidos, tá? Todos ali disputando esse espaço na mentalidade, né? Em 49, cria-se a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Em 55, o Pacto de Varsóvia, tá bom? Isso aqui é uma matéria que ela engloba muito a questão da interdisciplinaridade com a geografia. Então, como tem muita coisa para falar e muita perspectiva histórica, se eu entrar demais, vai acabar... O professor com certeza vai dar uma aula falando disso aqui com detalhes. Bom, esse mapa eu quero que vocês parem para refletir um pouquinho e observem. Aqui são as alianças militares. Azul, vermelho, né, gente? Tá aí. Olha para vocês verem como é que o mundo fica dividido. Aqui, no caso, especificamente, nós estamos vendo a Europa, né? Então, olha para vocês verem como é que fica tomado, né? Principalmente ali na Europa, né? Para ver quem é que ia dominar, capitalismo ou comunismo, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessa Guerra Fria, também vai ocorrer uma corrida armamentista, né, que a gente sabe que é um processo que o país ele vai buscar se armar, né? De poderio militar e vai investir em aparato de defesa, não é isso? E aí, quando um país vê que um está se armando, né, está se preparando, o outro também começa. Então gera um ambiente muito desconfortável, um ambiente de insegurança, uma desconfiança muito grande, né? Então deixa eu me preparar aqui. Se tiver guerra, se tiver, como diz a Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba, nós também vamos estar preparados. Então é mais ou menos isso aqui, tá bom? E aqui para finalizar essa aula, quero falar da corrida espacial, né? A corrida espacial é um dos pontos positivos que a gente tem de conflitos e guerra, né? Porque o desenvolvimento tecnológico ele avançou de fato muito, né, durante a guerra, tá bom? Bom, os Estados Unidos e a União Soviética eles disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como por exemplo foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar o homem à Lua. Então, dentro dessa corrida espacial, vamos ver aí como que ficou. Em 57, a União Soviética ela lança o primeiro satélite artificial no espaço, né? O Sputnik, né? E o primeiro ser vivo, que é a Laika. A Laika é a cadelinha, tá? É uma cadelinha que eles colocaram dentro, né, desse satélite, foguete, né, e foi para o espaço, a Laika, tá? Em 58, os Estados Unidos lança a Explorer 1. Em 61, a União Soviética manda o primeiro homem para o espaço. E em 69, os Estados Unidos têm a chegada do homem à Lua, né, do Apollo 11 com o Armstrong, né? Enfim, que fica aquela bandeira dos Estados Unidos. Aqui, vamos ver as imagens, né? Aqui a Laika, Yuri Gagarin, o Armstrong, né? Aqui na Lua, que fica a bandeira, que é bem, né, famoso, né? Muito famosa essas fotos aí. Tem gente que desconfia até hoje, né? Maravilha. Bom, então é isso. Na próxima aula eu vou trabalhar a Guerra da Coreia com vocês, tá ok? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.